Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. O episódio de hoje vai fazer parte de uma playlist de vídeos contando um pouco sobre a história de Moisés. É um compilado de vídeos onde a gente dividiu partes a parte sobre a história de Moisés. Então, esse primeiro vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho sobre o nascimento de Moisés, como é que era o período em que ele nasceu, a sua criação. E aí nos próximos vídeos a gente dará continuidade a essa história, falando um pouquinho mais de tudo que aconteceu na vida desse personagem bíblico tão importante. Para me embasar nesses estudos, para compartilhar com vocês um pouco mais sobre essa história, eu digo que a gente vai estar estudando basicamente a Bíblia em Êxodo, capítulo 2, é onde a gente começa principalmente a história de Moisés, e também em um livro que é Patriarcas e Profetas. Esse livro, Patriarcas e Profetas, é da escritora Ellen White. É um livro muito bom, indico para vocês, quem tiver interesse em poder ler esse livro, e tenho certeza que vai engrandecer muito a sua vida. Mas não quero enrolar, né? Vamos começar o principal, que é a história de Moisés. A história de Moisés, ela surge no Egito, porque foi onde Moisés nasceu. Só que apesar de ter nascido no Egito, o sangue que corria nas veias de Moisés não era do povo egípcio. Ele, na verdade, era um israelita que estava nas terras do Egito. Por que ele estava lá? Não tem como eu contar a história de Moisés sem antes contar para vocês o que aconteceu antes, que é na época de José. A gente também vai ter vídeos aqui falando sobre a história de José, por isso que eu não vou enrolar contando, né? Não vou entrar em muitos detalhes. Eu vou simplificar a história dele. José, ele foi para a terra do Egito. E lá ele trabalhava junto com o faraó, junto com aquele rei. E aí, um tempo de muita fome, a sua família pôde vir e se instalar dentro do Egito com a autorização do faraó. O faraó tinha muita gratidão por José, o tratava, o reconhecia muito bem e por isso permitiu com que a sua família morasse ali. E a partir disso, essa família de José era uma família abençoada. Eles eram um povo de Israel. Então eles cresceram, eles se multiplicaram e eles estiveram ali por muito tempo. E a partir disso, a partir do cuidado de Deus, a partir do amor que Deus teve por aquele povo, permitiu com que aquele povo crescesse e se tornasse um povo muito forte, né? E assim foi dentro do Egito. Só que passaram-se o tempo, o governador do Egito, o imperador, o rei do Egito, o faraó, não era mais o mesmo. Aquele da época de José, ele já havia morrido. E por isso, um novo rei se instalava ali no Egito. E ele não olhava, apesar de conhecer a história de José e saber por que aquele povo estava ali, ele não olhava com bons olhos aquele povo. Ele via aquele povo crescendo, se tornando numeroso, e isso era motivo de preocupação. Preocupação que esse povo se revoltasse contra eles. E diante disso, o rei, ele tentou tomar medidas, acreditando que essas medidas seriam suficientes para conter esse povo, para impedir o seu crescimento, né? Porque além de grande, era um povo forte, um povo saudável, um povo cheio de bens, né? Era muito abençoado por Deus. E aí, diante disso, o faraó começou a escravizar aquele povo. O tratamento que aquele povo recebia era desumano. Eles se aproveitavam daquelas pessoas e tratavam com humilhação. E diante disso, diante desse período, nasce Moisés. Moisés, ele já nasceu prometido, porque Deus não permitiu que nada acontecesse com Moisés, porque desde o nascimento de Moisés, coisas ruins aconteciam naquele período. E uma das atitudes que aquele rei tomou foi mandar com que todos os bebês que nascessem fossem mortos. Todos os bebês homens que nascessem deveriam ser mortos, jogados no rio Nilo. E Moisés era um bebê homem, mas como a gente sabe, Moisés não morreu. E por quê? Porque as parteiras, elas se sensibilizaram com o que estava acontecendo. E elas eram as que informavam o rei sobre o que acontecia, sobre o que nascia, se eram homens, se eram mulheres. E aí elas começaram a omitir os homens que nasciam, os meninos homens, dizendo que as israelitas eram mulheres muito fortes, muito sadias, e elas davam à luz antes mesmo da parteira chegar. E por isso que as parteiras não estavam tendo uma noção desses homens que estariam nascendo. A mãe de Moisés, uma mãe amorosa, cuidadosa, cuidou de Moisés com muito carinho e amor e não permitiu com que Moisés fosse julgado. Então ela escondeu ele durante meses, durante aproximadamente 3 meses, para que ele fosse protegido. E diante disso, Moisés foi crescendo na sua casa, escondidinho ali, para que ninguém ouvisse aquele choro daquela criança.
E assim que ele cresceu e tomou mais ou menos 3 meses, a mãe dele viu que não era possível mais esconder Moisés dentro de casa. Ele já era um bebê muito grande, um bebê muito forte, que tinha voz, né? Voz forte, choro forte. E aí, a partir disso, ela teve uma ideia. Ela mesma fabricou um cesto para colocar esse cesto no rio e orar a Deus para que uma pessoa muito boa pudesse pegar esse cesto e cuidar dessa criança. Alguma pessoa que conseguisse proteger aquela criança. No caso, teria que ser um egípcio, né? Porque somente eles poderiam ter filhos homens. E assim aquela mãe fez. E assim como a mãe, tinha outra personagem que ajudou muito Moisés, que cuidou muito dele, que era a sua irmã mais velha, que era Miriam, uma menina dedicada, que foi até o rio com a sua mãe, viu a mãe colocar aquele cesto no rio e assim ela ficou ali na espreita, só vigiando, vendo o que poderia acontecer. As orações daquela mãe foram atendidas. Deus já tinha permitido com que a filha, nada mais nada menos do que a filha do faraó, viesse até o rio tomar banho. E vendo aquele cesto, despertou uma curiosidade nela. E assim, ela pediu com que uma das suas servas trouxesse aquele cesto até ela. E ao trazer, ela olhou aquele bebê chorando e aquelas lágrimas daquela criança sensibilizaram a filha do faraó. E ela teve amor por aquela criança. Miriam, que não era boba, era uma menina esperta, se aproximou e ofereceu: eu poderia chamar para a senhora uma mulher que a ajudasse, que amamentasse esse bebê para a senhora? E aí, a filha do faraó, sim, claro, com certeza, traga-me alguém para me ajudar. E Miriam trouxe a própria mãe de Moisés. A própria mãe de Moisés foi encarregada pela filha do faraó para cuidar daquela criança. E ela cuidou e ainda recebia. Então, a mãe de Moisés pôde cuidar daquele bebê, pôde vê-lo crescer e principalmente pôde ensinar os princípios cristãos no coração de Moisés. A mãe de Moisés, ela foi uma mulher fundamental. E isso serve até de base para a gente valorizar o papel das mães, que são fundamentais na criação de um filho, né? E assim foi a mãe de Moisés. Ela cuidou dele, ela alimentou, ela o protegeu e ela ensinou os caminhos certos. Ela ensinou o caminho do Senhor para que Moisés pudesse ser direcionado ao longo de toda a sua vida. E assim foi, com muito amor e dedicação. Moisés pôde ficar na casa da mãe dele até completar os seus 12 anos de idade, mais ou menos. Foi quando a filha do faraó pediu com que ele viesse morar com ela. O nome Moisés foi dado pela filha do faraó, que significa aquele que foi tirado das águas, que foi essa a vida de Moisés. Hoje eu encerro por aqui o nosso vídeo. Se você quer saber um pouco mais sobre a história de Moisés, um pouco mais a fundo, continue nos nossos vídeos dessa playlist, né? Obrigada pela atenção.